E aí cai nas minhas mãos, eu estava passando pela sala da minha casa, aí vi um documentário, passei, olhei para a televisão, fui embora. No dia seguinte eu passo pela sala, a televisão está ligada, eu vejo o mesmo documentário, mais da metade, andei, fui embora. No terceiro dia eu passo, o mesmo documentário estava passando na televisão. Aí eu parei, deixa eu ver se com mais calma. E aí eu tomei conhecimento do trabalho dessa cientista francesa, Anne d'Ambricourt-Malassez. Anne d'Ambricourt-Malassez, paleontóloga, diretora do Museu de História Natural de Paris, e ela decidiu fazer um trabalho estudando o osso maxilar, a evolução do nosso osso maxilar através das eras. É o único osso que se movimenta no crânio. Para ela fazer esse estudo, ela tinha que pegar o crânio dos fósseis e virar de cabeça para baixo. Quando ela virou de cabeça para baixo, ela percebeu alterações em outro osso, que ela não estava pensando em estudar. O osso esfenoide. O osso esfenoide é o mais complexo osso do nosso esqueleto e o primeiro que se forma na vida embrionária. Tem a forma de borboleta e sobre ele se assenta o nosso cérebro. O que essa pesquisadora percebeu? Que ao longo das eras, o osso esfenoide sofria inclinações. E cada vez que o osso esfenoide se inclinava, aumentava o tamanho do nosso crânio e do nosso cérebro. E nós nos tornávamos mais inteligentes. E também nos tornávamos mais eretos. Mais inteligentes e mais eretos. Isso jogou por terra a teoria das savanas, que nós andamos em duas pernas de tanto levantarmos o corpo na procura do predador que vinha na nossa direção ou da caça que nós necessitávamos para a nossa sobrevivência. Há 60 milhões de anos, o osso esfenoide era horizontal, como acontece com os lêmures da ilha de Madagascar. Primeira inclinação detectada pela doutora Anne d'Ambricourt, há 40 milhões de anos, e surgiram os símios. Segunda, há 20 milhões de anos, e surgiram os grandes macacos. Terceira, há 6 milhões de anos, e surgiu um gênero chamado Australopiteco, que deu origem ao gênero Homo. 2 milhões de anos, a quarta inclinação, e surgiu o gênero Homo. E há 160 mil anos, a quinta, e surgimos nós. Atenção, 40, 20, 6, 2, 160 mil. As inclinações estão se estreitando. E cirurgiões, maxilo, buco, faciais, estão percebendo alterações na arcada dentária de crianças japonesas e americanas que estão prenunciando uma sexta inclinação. Se a cada inclinação nós nos tornamos mais inteligentes, isso está talvez relacionado com a subida também do planeta, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Será que coincidiremos com essa elevação? Calma, Paulo César, calma. Isso está relacionado, então, com o aumento do número de neurônios do nosso cérebro. Cada vez que aumenta o nosso cérebro, nós temos mais neurônios e ficamos mais inteligentes. É isso que você está querendo me dizer? Porque se é isso que você está querendo me dizer, e a ciência está dizendo que só sabe o que acontece em 4% do universo, qual vai ser o tamanho do meu cérebro quando eu souber o que acontece em 20% do universo? Em 30, 40? Se eu vou ter a cabeça desse tamanho, como é que eu vou passar pela vagina da minha mãe quando eu for nascer? Que conjunto de músculos eu terei nos meus ombros para sustentar uma cabeça desse tamanho nos meus ombros? Qual será o conjunto de músculos do meu pescoço? E o nosso cérebro é uma usina elétrica. Naturalmente, se eu tiver um número muito grande de neurônios, a temperatura do meu corpo naturalmente se elevará e poderá trazer alterações em outras estruturas. Não é a quantidade de neurônios que aumentará a nossa inteligência. O que os nossos amigos estão dizendo que será a qualidade do neurônio é que será diferente. E as conexões sinápticas entre um e entre outros serão diferentes, aumentando a nossa inteligência. E aí nós seremos mais capazes de compreender.
Existem quatro grandes vertentes de espíritos altamente evoluídos chegando até nós, hein? 4. Isso foi transmitido o médium Divaldo Pereira Franco pela Joana de Ângeles. Primeira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia e trarão invenções que beneficiarão toda a humanidade e não somente um pugilo dos mais ricos. Segundo, espíritos altamente evoluídos no ramo da arte. Nós já sabemos que entramos no Google, então vamos criança de 2, 3, 4 anos executando sinfonias no piano, com mãozinha pequenininha. Todo mundo sabe disso. Terceiro, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Talvez isso já esteja acontecendo no nosso país. Quarto, o ramo mais importante que eu considero, espíritos altamente evoluídos na mediunidade. Países da antiga cortina de ferro fizeram um levantamento para se ter uma ideia do percentual de humanos médiuns. 7%. Antigos países da cortina de ferro, ou seja, países materialistas. E quando nós não formos 7%, formos 20%, 30%, 40%, 50%, os cientistas terão médiuns dentro da sua casa, serão obrigados a estudar essa energia mediúnica. Não tem como fugir disso. Então esse me parece que é o ramo mais importante. Então estamos no caminho evolutivo. E essas inclinações me parece que estão acompanhando o que o Espiritismo está traçando como futuro da humanidade. Terminou minha vida. Vou me separar do meu corpo. O meu corpo vai ser degradado, as moléculas do meu corpo serão utilizadas em outros corpos orgânicos ou inorgânicos, mas a minha personalidade, não estou naquele corpo. Já me libertei do meu escafandro que eu preciso para interagir com esse universo e que me faz me esquecer até do que eu almocei anteontem. Graças a Deus eu me esqueço. Se eu me lembrasse do que eu fiz na Inquisição, como é que eu ia poder ser cirurgião? O remorso ia me dar trégua? Então, esse esquecimento é fundamental, é uma dádiva de Deus. Graças a esse esquecimento, nós podemos nos aproximar de grandes inimigos do passado, hein? Como companheiro, como companheira, como irmão, como filhos, como colegas de trabalho. Isso é uma dádiva divina. E aí nós podemos aparar as arestas. E quando passamos para o lado de lá e nos lembramos do que aconteceu, nós estamos mais evoluídos, estamos mais calmos, estamos mais perdoativos. Isso é muito importante. Sem perdão, você não consegue evoluir. Duas informações preciosas. Tinha chegado uma menina de 6 anos de idade no lar de Frei Luís. Essa menina estava com um tipo de câncer chamado linfoma. Filha única e neta única. Lutamos com essa menina durante 3 anos. Tudo que a medicina da Terra podia oferecer, ofereceu. E durante 3 anos ela compareceu a todas as reuniões de materializações, sendo atendida pelos nossos médicos espirituais. No final desses 3 anos, a menina desencarnou. Passou-se aproximadamente uma semana, nós estávamos reunidos no lar de Frei Luís, com meu pai na mesa, captando as vidências, e a família da menina presente. E ela mandou uma mensagem através do meu pai, relatando coisas que só a família conhecia. E ela termina a mensagem dizendo o seguinte: papai e mamãe, vovô e vovó, não chorem por mim, porque vocês não me perderam. Pelo contrário, vocês me ganharam para sempre. Não se ouvia um ruído dentro daquela sala. Todo mundo estático. E, evidentemente, a família em prantos. Vejam que experiência. Outra experiência que eu queria deixar para todos que aqui estão. Todos nós, em algum momento, passaremos por algum distúrbio de saúde. Ou passaremos nós, ou passará algum ente querido. Ouçam o que aconteceu comigo. Eu tinha operado uma paciente com câncer de mama, tinha 1 ano. E, de repente, essa paciente desenvolveu metástase para todo o esqueleto.
Todos os ossos dessa paciente estavam com metástases. Não tinha mais nada que a ciência médica podia fazer, e eu levei ela a uma reunião de materializações. Ela ficou deitada no leito, comigo, sentado à sua cabeceira. O paciente está deitado aqui, eu estou na cabeceira da leite. E sai da cabine, materializado, o João Pedro. Se aproxima da paciente e começa a fazer jorrar sobre a paciente a luminescência do seu próprio corpo e de aparelhos de alta energia que eles traziam materializados com eles, estão descritos no livro A Face Oculta da Medicina. Colocaram um desses aparelhos na minha mão. Eu descrevo o que eu vi nos livros. E fez jorrar aquela luminescência sobre o corpo da paciente. Em determinado momento, João Pedro começou a conversar com uma outra entidade que não estava materializada, mas nós ouvíamos a voz. A entidade materializa somente a laringe. Se a laringe não estiver bem solidificada, nós não vemos a laringe ou materializada, mas ouvimos a voz da entidade pelo chamado fenômeno da voz direta. Em inglês fluente. E o médium mal fala português. Naquele momento inesquecível da minha vida, eu estava vendo 4 dos mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. Eu estava vendo a materialização de um espírito, eu estava vendo a bioluminescência, que é a produção de luz por um ser vivo, eu estava vendo o fenômeno da voz direta e estava vendo o fenômeno da xenoglossia, como a entidade fala idiomas desconhecidos pelo médium. O inglês era tão rápido que eu não estava conseguindo acompanhar nada. Mas uma palavra, as 2 entidades repetiam insistentemente. Wonderful, 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 wonderful. Eu estou sentado aqui na cabeceira, estou comigo pensando, o que pode haver de tão maravilhoso com uma paciente com câncer de mama com metástase para todos os ossos? Não me dirigi à entidade, nunca me dirigi à entidade, nunca falei com a entidade. O problema era controlar a minha curiosidade científica quando a entidade se dirigia a mim. Mas a primeira oportunidade que eu tive, eu indaguei o Frederic. Frederic, o que havia de tão maravilhoso com aquela paciente tão grave? Resposta para todos nós que aqui estamos. A forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus. Ela não estava acusando os médicos. E tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando resignadamente, e aquilo estava trazendo um grande benefício para o seu espírito. Que sirva de lição para todos nós.